Boa noite já. Bom dia. Ai, gente, eu dormi. Eu dormi muito bem, inclusive, né? Graças a Deus. Eu sou a Paulinha. Para mim é uma honra e uma alegria poder estar aqui com vocês. Mas também motivo de muito temor, porque eu reconheço que eu não tenho nada para dar que não seja a graça do Senhor Jesus sobre a minha vida. Eu sou casada com o Vifran para sempre. Somos pais de duas lindas meninas, a Pamela e a Sofia. Aqui está minha família. É linda, né? É linda a minha família. As minhas filhas desceram agora, foram para o tempinho lá das gurias. É um privilégio poder vivenciar essa conferência junto com elas. E eu tenho certeza que elas serão muito abençoadas lá embaixo com as outras meninas. Vamos orar? Orar para acalmar os nossos corações, o meu principalmente, que estou cheia de expectativas em Deus, para que Ele possa derramar do seu amor sobre nós e que a gente possa ouvir a sua voz. Deus, eu quero mais uma vez me colocar na tua presença. O Senhor sabe que eu só estou aqui porque eu te amo, porque eu fiz do Senhor a razão do meu viver, porque eu escolhi não viver mais para mim mesma. Então, Deus, que nessa manhã o Senhor possa nos lavar com a tua palavra, que o Senhor possa nos ler com a tua palavra, mudar o nosso coração, mexer no mais profundo da nossa alma, nos fazer te ouvir, nos fazer te perceber. Senhor, que nenhuma outra voz possa ser ouvida nessa manhã, que não seja a tua. Só o Senhor tem hoje a liberdade de falar aos nossos corações. Tu és muito, muito bem-vindo aqui. Tudo isso aqui, Senhor, é por tua causa. Nós só estamos aqui porque queremos crescer contigo. Te amamos e é em teu nome que oramos. Amém. O que você deseja mais do que qualquer outra coisa nesse mundo? Elizabeth Elliot, em seu livro Encontrando Deus no Deserto, escreveu que se Deus fizesse esta pergunta a ela, a sua resposta seria: conhecer-te, Senhor, conhecer-te. A obediência prova o amor. E o amor abre o coração para o conhecimento. Não há um dia sequer que termine sem Jesus nos trazer novas oportunidades de conhecê-lo um pouco mais. Que nesta manhã essa seja a nossa oração. Tão somente conhecer um pouco mais do Senhor. Era verão de 2005. Eu havia acabado de chegar de mais uma noite bem agitada. Estava sem sono e angustiada. A janela do meu quarto, ela ficava entreaberta. E por ela entrava uma brisa suave e fria. Eu lembro que naquela noite, algo parecia diferente. Algum tempo antes, eu tinha recebido a notícia da morte de uma pessoa. E a morte dela, mesmo que longe de mim, me assustou muito. Eu estava no centro da prostituição de luxo em Portugal. E ali, onde o dinheiro, o poder e a vaidade dominavam, um grande, enorme vazio existencial gritava na minha alma. Naquela noite, olhando para aquele céu sem estrelas, eu fiz uma oração. E a oração foi mais ou menos assim: Senhor, eu cheguei até aqui por escolhas erradas. Eu me sinto suja, sozinha e confusa. Eu não sei como deixar tudo isso para trás. Então,
se o Senhor ainda tiver algo para mim, me ajuda a voltar para casa. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sabia, mas ali, naquele momento, eu vivenciava um encontro com Deus. E você? Você já experimentou algo assim? Você já experimentou, já teve essa experiência de encontrar-se com Jesus? Você consegue lembrar de um momento específico na tua vida onde você o encontrou e percebeu que algo diferente aconteceu? Se você já vivenciou isso, saiba que o Senhor anseia por encontrar-se com você diariamente. Como diz o nosso amado pastor Tércio, todos os momentos da nossa vida, como hoje, pode ser uma oportunidade de termos um encontro com Deus. Mas, se você ainda não experimentou algo assim, esta manhã também pode ser tua oportunidade. Então, não a desperdice, não disperse. Encontros divinos são distintos de qualquer outro. Abram comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 24 a 34. Vamos ler sobre um tipo diferente de encontro que aconteceu entre o nosso Mestre Jesus e uma mulher. Eu vou ler aqui da minha versão, você pode acompanhar da sua Bíblia ou acompanhar no telão, na projeção. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu que em seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vemos aqui que Jesus vivenciava o seu ministério de forma bem intensa. Jesus não vivia para si mesmo, ele vivia para cumprir a vontade do Pai. E ele tinha acabado de realizar um grande milagre, ele tinha acabado de expulsar uma legião de demônios de um gadareno, e estava a caminho de socorrer a filha de Jairo. Se você ler um pouquinho antes da nossa história, você vai perceber isso. Ele encontrou-se com Jairo, sabia que a filha de Jairo estava quase morrendo e estava a caminho de socorrê-la. E foi nesse trajeto que esse encontro emblemático aconteceu. Eu sou apaixonada por estudar sobre encontros de Jesus com as mulheres do seu tempo. Eu sou apaixonada. Às vezes eu até tento ir para outra área, mas eu não consigo. Sempre vem na minha mente o Senhor, uma mulher e um encontro. Eu sou apaixonada por isso. E sempre que eu estudo sobre os encontros de Jesus com as mulheres do seu tempo, uma coisa que grita no meu coração é a forma como ele sempre as amou. Jesus, ele alcançava a mulher na sua dor,
no seu contexto, no seu sofrimento. Ele redimia aquela mulher, ele trazia dignidade novamente para ela, mas ele nunca, jamais a deixava igual. Jesus sempre promovia uma transformação interior no coração de cada uma delas. Na nossa história de hoje, a palavra não traz detalhes da vida dessa mulher. Não diz o seu nome, não diz o seu contexto familiar. Nós não sabemos nada disso. Ela já aparece aqui na nossa história como uma mulher adoecida há 12 anos. É só o que sabemos sobre ela. E a sua enfermidade parece tratar-se de algo sério. Um fluxo de sangue provocado por alguma doença, porque Marcos relata que ela já havia ido em muitos médicos, tentado vários tratamentos, gastado muitos recursos, mas em vez de melhorar, ela só piorava. E a situação dela, ela além de ter que lidar com as questões da própria doença, ela também sofria com as implicações das leis vigentes naquela época. No livro de Levíticos, capítulo 15, mais especificamente dos versos 19 a 30, nós encontramos os mandamentos direcionados ao estado da mulher no seu período menstrual, ou quando ela sofria algum sangramento contínuo. Uma mulher nessas condições era considerada cerimonialmente impura, e todo aquele que tocasse nela também seria considerado impuro, assim como a cama onde ela deitava ou os lugares onde ela sentava. E ela também aconteceu o afastamento dela das cerimônias do templo, até que ela sarasse. Aqui eu vou abrir um parênteses bem rapidinho, mas que eu acho importante. Quando nós meditamos no livro de Levíticos como um todo, incluindo as leis a respeito da impureza do homem e da mulher, precisamos considerar que Deus apresenta aqui uma visão holística sobre a pureza do ser humano. Todos os aspectos da vida do homem e da mulher precisam ser santificados, purificados e redimidos por Deus. A palavra santo nesse livro é encontrada 76 vezes. E a frase sejam santos porque eu sou santo, ou algo parecido disso, 9 vezes. Deus é santo. E o povo que dele se aproxima precisa ser purificado. Isso inclui pureza espiritual, relacional, pessoal e até mesmo sanitária. E naquela época, naquela realidade precária de Israel, com um povo que acabava de sair do Egito e estava a caminho da terra prometida, numa realidade bem diferente da nossa. E ainda naquele contexto, o Senhor Deus guardava e ensinava o seu povo como viverem uma vida santa, separada e livre de impurezas. Hoje a nossa realidade é outra, né? Graças a Deus. E em Cristo Jesus, nós temos toda a remissão de todas as nossas impurezas e pecado. Mas é imprescindível olharmos para a palavra de Deus com humildade. Essa é sempre a minha postura. Sempre que eu me achego à palavra de Deus para estudar, para meditar, eu chego com muita humildade, sempre perguntando: Senhor, o que Tu queres que eu aprenda com isso? Me dá a Tua mente, eu quero a mente de Cristo para olhar para a história da redenção e ver a Tua bondade, e ver o Teu propósito, ver o Teu cuidado, ver o Teu amor. Toda a história aponta para a redenção. E o próprio conhecimento de Cristo, o próprio conhecimento de Deus, ele é progressivo na história, né? Nós vamos conhecendo o Senhor. E Jesus é o centro de todas as coisas. John Piper diz que a Bíblia é a história da glória de Deus. Eu acho lindo esse conceito dele, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Eu creio num Deus que sempre amou e cuidou do seu povo, sempre amou e cuidou dos seus filhos.
mas principalmente de nós, mulheres. Eu vejo na história um cuidado e um amor de Deus por nós de uma forma diferente. Sabe, faz barulho nos meus ouvidos, faz ruído nos meus ouvidos quando eu ouço algo diferente disso. E às vezes até ouço de outras mulheres, né? A única teologia que eu acredito é de um Deus soberano e bom, que sempre amou, cuidou das suas filhas. Quando olhamos para aquela história, na história dessa mulher, nós vemos que o sofrimento dela é a sua doença, é o fluxo de sangue e tudo o que implicava naquele contexto. Mas e olhando para a nossa realidade hoje, olhando para a nossa vida hoje, né? Para a nossa história de hoje, o que nos dói? O que te dói nessa manhã, mulher? Qual é a tua dor? Aonde está sangrando em ti? Sabe que nem sempre é fácil identificar a nossa dor? E nem sempre é fácil pedir ajuda. É triste quando a gente olha às vezes para alguém que a gente quer ajudar e a pessoa não percebe que ela precisa de ajuda. Então nem sempre é fácil identificar aonde está doendo em nós, o que está agitando a nossa alma, o que está nos entristecendo, o que está nos abatendo, o que está roubando a nossa fé, o que está nos levando para o caminho da incredulidade. Algo sobre aquela mulher nós precisamos imitar. A coragem e a ousadia, como ela se achegou a Jesus. Ela ouviu falar em Jesus. E tão somente creu que Ele iria curá-la. Ele ia derramar sobre ela um milagre. Sabe, hoje eu quero te lembrar quem é Jesus de Nazaré. Eu quero que você ouça falar muito dele. Eu quero que o que você ouvir falar sobre o Senhor nessa manhã gere fé no teu coração. Gere esperança no teu coração. Que te movimente, que faça com que tu saia do lugar da inércia. E te movimente, dê passos em direção ao teu milagre, em direção àquilo que tu precisa receber do Senhor. Lá em Colossenses 1, versos 15 a 23, Paulo nos lembra quem é Jesus. Eu sou apaixonada por toda a Bíblia. Toda. Mas tem alguns trechos que eles fazem um carinho no meu coração. Não sei explicar. Eu volto sempre para eles. E eu leio, e aquilo vai me curando. E esse é um dos trechos que eu mais amo. Eu amo orar esse trecho. Porque eu acho tão precioso as palavras de Paulo, quando ele nos lembra quem é Jesus de Nazaré. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Agora eu vou falar para você, mulher. Paulo escreveu para os homens e para as mulheres, mas agora eu vou falar para você, mulher. Antes, vocês estavam separadas de Deus em suas mentes, eram inimigas por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele as reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-las diante dele santas, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçadas e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Quando aquela mulher ouviu falar em Jesus, quando ela ouviu, mesmo sabendo que ela não poderia tocá-lo, ela escolheu crer. Ela teve fé. E sabe, ela declarou o seguinte: eu creio que se tão somente eu for até Ele e eu tocar nele, eu vou ser curada.
não vai ser ele que vai se tornar impuro. Sou eu que vou me tornar pura. Não é ele que vai ser amaldiçoado. Eu que serei abençoada. Ele é maior do que o meu sofrimento, ele é maior do que as minhas crises, ele é maior do que a minha solidão, ele é maior do que a minha separação, ele é maior do que o fardo que eu estou carregando há 12 anos, ele é maior. E por eu crer que ele é maior, eu vou até ele, eu vou dar passos em direção a ele, eu vou me arrastar se preciso for, mas eu vou até ele. Eu vou até ele porque eu creio que nele eu vou encontrar tudo aquilo o que eu não encontrarei em mais nenhum outro lugar. Aquela mulher creu, ela acreditou, ela teve fé, e a sua fé não a deixou parada, paralisada. A sua fé a movimentou, a sua fé a colocou na prática. Sabe, não são os médicos que têm a última palavra sobre a tua vida, mulher. Não são as circunstâncias, não é a porta de emprego aberta ou fechada. Não são os homens, não é nada disso, é Jesus. Ele é soberano, Ele tem poder para tocar nas tuas dores, Ele tem poder para te mover em direção àquilo que tu precisa, Ele tem poder para abrir portas, para fechar portas, Ele tem poder para transformar os corações, para mudar a realidade dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua família, onde tu precisar. Ele tem vida para te dar, Ele tem dignidade e propósito. E hoje Ele quer te devolver para o lugar que é teu. Porque Ele conquistou isso na cruz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-las prosperar. Ouça, mulher. Ouça a palavra de Deus. Não perca tempo com coisas que não vão te levar para a eternidade e que às vezes até roubam a tua fé. Vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai lançar luz sobre as tuas crises. Vai lançar luz sobre as tuas dúvidas. O Senhor fala que Ele conhece os planos que Ele tem para você, planos de fazê-las prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mulher, te levanta. Te levanta, te levanta, te levanta espiritualmente, te posiciona espiritualmente. Mas não com o teu entendimento, não com as tuas opiniões. Nós temos muitas opiniões, né? Adoramos falar. Não com a tua opinião, não com a tua dor, nem com a tua dor. Não te posiciona com isso. Isso pode te machucar ainda mais. Mas te levanta e te posiciona com Jesus Cristo de Nazaré. Busca nele a fonte daquilo que tu precisa para viver uma vida plena. Desse lado da eternidade. Junto dele. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, não com um toque místico. Sabe, o poder não estava no manto, o poder estava nele. Ele é todo. Não esse aí, né? Isso é uma figura. Mas Jesus é poderoso. Né? Jesus é poderoso. Mulheres, quando ela tocou em Jesus, com a fé, ela parou Deus. Isso fala muito para mim. Ela parou, Jesus estava numa missão, Jesus estava indo. E ele para e ele fala, peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí é engraçado porque Pedro ainda quer tirar uma ondinha, né? Mas, mestre, a multidão te comprime, está todo mundo em volta de ti, te apertando, né? E tu ainda pergunta quem me tocou? Mas ele fala, não, Pedro, foi um toque diferente, foi um tipo diferente de toque que eu recebi. Uma mão veio até mim, alguém tirou de mim poder. Lucas narra também essa história, e Lucas usa uma versão que diz assim, alguém me tocou, porque eu bem sei que de mim saiu poder. O Senhor sabia que aquele não tinha sido qualquer toque. Foi um toque diferente. E tem uma outra versão que eu amo, que diz assim, eu bem sei que de mim saiu virtude.
Ai, sim, me empolguei. Eu amo essa palavra, eu amo a palavra virtude, eu amo essa versão. Essa semana, na segunda-feira, os adolescentes estavam no homeschool debatendo sobre o que seria virtude para eles. E aí o tutor me convidou para participar, para ouvir. Eu não consegui, porque eu tinha um compromisso bem no mesmo momento. Mas aí quando a minha filha chegou em casa, eu já puxei ela, né? Pan, conta para mim, o que vocês estavam conversando, né? O que vocês entendem como virtude? E foi lindo ela poder compartilhar o que os estudantes estavam falando. E eu fiquei muito emocionada por ver a cosmovisão que Deus tem dado a cada um deles, né? Glória a Deus por isso. E eu achei aquilo tão lindo, mas eu perguntei para ela, eu falei, filha, e você? O que para você é virtude? E ela falou, olha mãe, eu acho que a virtude, eu acredito que a virtude é um atributo de Deus comunicável aos homens. É algo que se percebe no ser humano, mas que vem de Deus. Uau, que lindo! Gostei do teu conceito, mas eu tenho outro. Eu lembrei, sabe de qual conceito sobre virtude? Dos nossos estudos do design interior. Ai, gente, é outra coisa que eu sou apaixonada, são os nossos estudos. A gente está ouvindo testemunhos que estão nos edificando tanto, né? Se você ainda não fez, faça. Se você já fez, facilite um grupo. Toda vez que você facilita um grupo, você revive aquilo novamente, você estuda novamente, você cresce mais um pouco, você gera crescimento na sua irmã, você recebe crescimento daquelas que estão ali aprendendo contigo, é muito bom. O design interior, ele tem uma importância muito significativa na minha alma. Ele conseguiu me fazer abrir os olhos para algo que eu ainda não via. Então, aquele estudo, ele realmente fez muita diferença na minha vida espiritual. Mudou a forma como eu me via em muitas áreas. E o elemento da virtude, que está lá dentro do nosso estudo, traz que a virtude é a pureza espiritual e física da mulher. A mulher verdadeira é uma mulher pura. E vocês recordam qual é a condição que é dada para a mulher do fluxo de sangue? Que ela é impura. E o que Jesus diz sair dele? Eu bem sei que de mim saiu virtude. Eu bem sei que de mim saiu pureza. Eu bem sei que de mim saiu poder. A virtude e o poder, a essência da santidade do Senhor, saiu e voou para aquela mulher. Pegou ela e mudou a história dela. Sabe, meditando nessa história, eu aprendi tanta coisa, mas aí eu tinha que resumir. Então, eu separei 3 virtudes, né, ou 3 poderes que eu percebo que saiu do Senhor Jesus e agarrou aquela mulher, ficou nela e mudou o trajeto da história dela. O primeiro é o poder da cura física, né? Filha, a sua fé curou. No grego, a mesma palavra usada para salvar é usada para curar. Aquela mulher estava enferma fisicamente, sangrando há 12 anos. Aquela enfermidade a tornou impotente e fragilizada durante todo aquele tempo. Além das dores que ela deveria sentir, dos desconfortos, aquela mulher também deveria passar por momentos de depressão e ansiedade. Muito provavelmente ela estava longe do convívio familiar, sentindo-se abandonada, excluída, há possibilidade disso estar acontecendo com ela. Mas a sua fé a levou até o médico dos médicos. Ela foi até o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que dá restauração completa ao homem, o Deus que dá saúde. Jesus é aquele que fez e que faz o que nenhum outro médico poderia fazer por ela. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos ossos. Provérbios 3, 7 e 8. Na quinta-feira desta semana, a minha semana ela foi muito, muito legal.
eu fiz muitas coisas e estava assim com o coração cheio de expectativa para esse tempo aqui com vocês. Mas aí na quinta-feira, eu voltei para casa depois de ter passado o dia aqui, à tarde, na verdade, organizando algumas coisas. E eu fui para casa e, gente, me deu assim uma tristeza, uma angústia, um medo, sei lá, uma vontade de chorar. Foi horrível, foi assustador. E eu, essa semana, com as minhas amigas do microgrupo, eu reconheci que eu tenho muita dificuldade de pedir oração. Sabe por quê? Porque quando eu tenho problemas, eu vou orar, né? Eu me resolvo, assim, no sentido de que eu vou até o Senhor, eu me ajoelho, eu choro, eu grito, eu descabelo, e eu saio dali, ok? Eu levei para quem pode resolver. Só que quando você pede oração para sua irmã, isso é vida de igreja, isso é ser igreja, isso é ouvir, receber a intercessão da sua irmã. Vai chegar até você a resposta da oração dela de uma forma diferente. E eu preciso crescer nisso, porque eu não peço, né? Então eu preciso me lembrar. Eu fiz um acordo comigo mesma, eu vou colocar isso aqui, para poder ver vocês. Ai, é porque eu tenho 1,90 m, né? Então não dá. Ai, guria, desculpa, eu fiquei assim, ó. Eu estava atrás da flor tentando ver as meninas. Eu não queria tirar da decoração, mas não dava. Enfim, e eu tenho dificuldade, então eu preciso crescer nessa área. Preciso crescer na intencionalidade de pedir oração. Ainda que eu tenha orado, me descabelado, gritado, berrado. E eu fui para o meu quarto, dobrei os meus joelhos e eu não consegui orar. Não conseguia orar. Eu tentava e não vinha. Eu só chorava. Chorava e eu vi um monte de coisas no meu coração. E aí eu pensei, já sei. Olha, eu não consegui orar, né? Então eu vi o Senhor falando comigo, guria, pede, porque nem agora que tu não está conseguindo dar conta de ti, não está conseguindo orar, tu ainda está resistindo. Deu, é verdade, Senhor, peguei e pedi. Mas eu aprendi a lição ali. Então ainda depois eu orei, mas eu também pedi depois para mais algumas pessoas. Então eu estou crescendo nisso. Mas eu pedi oração para as minhas irmãs, e eu tenho certeza que elas oraram por mim, porque o alívio no meu coração, assim, ele foi quase que imediato. E eu fui me acalmando, e aí eu consegui meditar um pouquinho na palavra, ouvir louvor, e dormir. Eu fiquei bem e dormi. Quando eu acordei, eu ainda estava angustiada. Eu ainda estava ansiosa, com medo. Aí eu fui para a sala estudar essa palavra mais um pouco, né? Eu já estava meditando há um tempo. Eu falei, Deus, isso aqui é para mim em primeiro lugar. Sempre é para mim em primeiro lugar, né? Então, Deus, me ajuda. Eu preciso que o Senhor derrame agora a cura física sobre a minha mente, sobre o meu corpo. Eu não sei onde está a dor. Pode ser que seja na minha alma, não sei. Eu não sei o que está tirando essa paz do meu coração. Mas Tu és a minha paz. Tu és o meu amor. E eu só sou movida pelo amor. Então, me ajuda, derrama a Tua cura física sobre mim nesta manhã. E foi muito bom. Porque daí eu acho que quando eu me dei conta, né? Me liguei, fiz essa oração, e aí imediatamente o coração foi aliviando. Por que eu trouxe essa história? Porque às vezes você não está com um adoecimento físico visível, né? Você está com a sua saúde ok, mas talvez a sua saúde mental não esteja bem, né? Talvez você esteja passando por momentos de ansiedade, de medo, às vezes crise do pânico, não sei. Mas para você também se atentar que o Senhor é aquele que derrama poder de cura sobre a tua vida, te traz de volta a tua saúde de forma integral. Jesus queria que todos ali soubessem que aquela mulher estava pura novamente. Aqui é uma discussão, né? Será que Jesus sabia ou não quem tinha tocado nele? Né? Quem me tocou? Uns acham que sim, outros acham que não. Olha, eu
creio num Deus soberano e bom, né? Creio num Deus que sabe todas as coisas. Para mim, agora isso é algo muito pessoal, acho que ele fez aqui uma pergunta meio que retórica. Sabe aquela pergunta que tu está esperando a resposta? Porque Jesus queria sinalizar que aquela mulher, ela não precisava mais se esconder. Mas sabe, antes também ela tinha que reconhecer que tinha recebido cura dele. Porque a palavra diz que ela sentiu medo. Porque imagina, se ela estava com todo aquele rótulo, né? Ela não podia tocar em ninguém, que a pessoa se tornava impura. Ela não queria tocar em Jesus depois de ouvir dele alguma coisa. Então ela deve ter sentido medo, aqui eu pensando, né, com a cabeça de mulher. Mas a palavra diz que mesmo ela com medo, ela reconhece que estava livre do seu sofrimento. Ela vai até o Senhor Jesus e ela se prostra diante dele e confessa. E testemunha. Sabe, eu fico imaginando ela ali com a mãozinha levantada no meio da multidão, dizendo assim: Senhor, fui eu que te toquei. Essa era a minha condição antes de eu te encontrar. Estava enferma, sem esperança, sozinha, abandonada. Mas daí eu te vi passar. Eu te vi passar, e como eu ouvi falar em ti, eu tive fé para vir até ti. Eu te toquei, Senhor, eu estava enferma e agora eu estou curada, graças a ti. Mas Jesus também queria que todos ali ouvissem isso. Eu acho que Deus queria que todos ali soubessem que ela não era mais impura, ela não precisava mais ser vista daquela forma. Ela poderia voltar ao convívio da sua família, né? Se era casada e em função do adoecimento houve algum afastamento, ela poderia voltar para o convívio do seu marido. Ela podia, se ela era solteira, ela podia voltar a sonhar com um casamento. Agora ela podia voltar para o convívio espiritual, até mesmo do seu povo, para as relações sociais. Só que agora uma nova mulher, curada, redimida. E o segundo poder que é derramado sobre a vida daquela mulher é o poder da salvação espiritual. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Até aquele encontro, aquela mulher devia estar afastada do convívio de todo mundo, com a sua alma em desespero, sem esperança. Além de lidar com as implicações das leis, ela também deveria enfrentar os costumes hipócritas dos fariseus, e isso deveria ter destruído com a vida espiritual dela. Mas depois de tocar em Jesus e receber dele a cura da sua enfermidade, ela recebe uma direção dele. Qual que é a direção? Vá em paz. Mulher, vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Isso é muito significativo. Para mim, isso foi o que mais gritou, assim, quando eu estava meditando nesse trecho, porque, segundo a lei, deveria haver uma oferta após a cura da enfermidade dela. Porém, em Jesus, o Messias, o Cordeiro Santo de Deus, a oferta perfeita, e isso já não era mais necessário. Saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 e 39. Após anos de angústia, aquela mulher finalmente reencontra a paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Não se perturbe o coração, mulher, nem tenham medo. João 14, 27. Agora aquela mulher podia descansar a sua alma, porque ela tinha achado a resposta para o seu vazio existencial. Ela teve um encontro com a esperança. Ela teve um encontro com o Deus que cura a alma feminina como nenhum outro homem é capaz de fazer. Querida, a tua felicidade não está num casamento. Você pode estar orando por um homem de Deus, um varão valoroso, né? Me chama para orar contigo. Me chama, eu vou orar contigo para que Deus envie um homem segundo o seu coração, forte e corajoso, temente a Deus,
para caminhar contigo a jornada da fé. Ou você talvez esteja orando muito porque você sonha que o seu marido cresça com Deus, né? Mergulhe no mais profundo de Deus, conheça coisas mais pessoais acerca de Deus, viva coisas mais sobrenaturais com Deus. Me chama para orar também, que eu também vou orar contigo por isso, porque eu creio que sim, o Senhor pode fazer isso. Todas essas coisas, elas são muito legítimas, muito. Mas deixa eu te lembrar algo bem importante. Os homens são uma bênção na nossa vida. Eles são. Nós devemos amá-los, devemos honrá-los, devemos orar por eles, sermos as suas auxiliadoras. Mas eles não são Jesus. Só existe um homem verdadeiramente capaz de cuidar do nosso coração de forma plena. Só Ele, só Jesus conhece o mais profundo da nossa alma. Os anseios menores e os grandes anseios. E ainda assim nos amar completamente. Só Ele te vê como nenhum outro homem vê. Por mais bem intencionado que os homens possam ser, eles não podem ver o nosso interior. Mas o Senhor sim. E o Senhor nos ama. E uma nova jornada se apresentava diante daquela mulher. Ela havia recebido de Cristo a virtude necessária para viver uma nova história. Purifica-me com isopo, e eu ficarei puro. Lava-me, Senhor, e mais branca do que a neve eu serei. Toda aquela que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Ainda, este encontro registra algo que não aconteceu em nenhum outro encontro entre Jesus e uma mulher registrado nos evangelhos. Jesus a chama de filha. Antes de declarar a cura física e espiritual sobre a vida daquela mulher, Jesus resgata a sua identidade. E o terceiro poder que eu vejo sair do Senhor Jesus e ser derramado na vida daquela mulher é o poder de ser filha de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Jesus a chama de filha. Ela não é mais a mulher enferma, não é mais a mulher do fluxo de sangue, não é mais a mulher hemorrágica. Agora ela é uma mulher curada. Ela não tem mais rótulos, agora ela não tem mais diagnóstico, ela não é mais o diagnóstico dela, sabe? Ela não é mais a condição dela, ela não é mais conhecida por isso. Agora ela é amada, ela é curada e ela é regenerada no Senhor Jesus. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mulher, você não é as escolhas erradas que você fez. Pecou? Arrependa-se. Arrependa-se e volte para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Você e eu temos uma identidade. Existe sim uma grande diferença entre nós que conhecemos o Senhor Jesus e as mulheres que ainda não conhecem. Precisa existir uma diferença entre nós, precisa. Nós não podemos ser iguais. Sabe por quê? Porque nós pertencemos a reinos distintos, mulheres. A nossa visão é outra. No reino onde habitamos, nós temos um rei. Um rei no trono. Nós temos um dono. Nós não somos ovelhas sem pastor. Uma filha de Deus não é qualquer mulher. Você não é qualquer mulher. Você é uma mulher diferente. E eu amei a oração da Cid.
Quando a Cid disse, né? Senhor, nos dê coragem para sermos diferentes. Nos dê coragem para assumirmos a tua feminilidade. A feminilidade que não nos rouba a nossa doçura. Que não nos rouba a nossa gentileza, a nossa graça. E nem por isso nos torna menos fortes. Pelo contrário, uma mulher forte é aquela mulher que não se ofende com facilidade. É aquela mulher que olha para as circunstâncias e sorri para o futuro. Pare de viver uma espiritualidade superficial. Pare de viver uma vida espiritual mediana. Mergulhe no profundo de Deus. Você é filha do Rei. Viva como tal. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. 2 Pedro 1, 4, 5. Você não é o que fizeram com você. Talvez você se sinta abandonada porque passou por um divórcio doloroso. Talvez você se sinta sozinha porque você é mãe solteira e não tem recebido o apoio necessário. Há uns dias atrás eu estava conversando com uma moça que é mãe solteira e ela chorou tanto para mim. Ela disse: Paula, é tão difícil precisar de ajuda e não ter. Mas aí eu lembrei ela de Jesus de Nazaré, que nele ela tem tudo o que ela precisa. Talvez você se sinta sozinha porque espera por um casamento que não chega, mesmo orando há tanto tempo, parece que o negócio não vai acontecer. Continua orando, minha irmã. O Senhor sabe o tempo e as estações da tua vida. Ou ainda você é casada, mas passa por sentimento de solidão mesmo dentro de um casamento. Todo sentimento de desesperança não vem de Deus. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Com Jesus, o teu barco não vai afundar, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu marido, Ele é o teu provedor e Ele é suficiente na tua vida. Mulher, onde dói? Qual a cura que você precisa no dia de hoje? Muitas vezes nós temos vergonha de pedir ajuda, temos vergonha de ir até o Senhor, temos medo, lutamos com a incredulidade, com o orgulho, com a autossuficiência, com a preguiça espiritual. Não vamos orar, mas ficamos horas no Instagram, sabe? Temos que lidar com a apatia. Somos paralisadas pela dor, pela inconstância, pelos pensamentos críticos, pelos desejos egoístas da nossa carne, que vai militar contra o nosso espírito diariamente, vai te levar para longe de Deus. A tua carne nunca vai te atrair para o eterno, nunca. Talvez você tenha que lidar com sentimentos de comparação, você fica se comparando com as mulheres perto de você, sentimento de inveja ou mesmo de autocomiseração. Aquela mulher hemorrágica, ela saiu do lugar de vítima. Ela saiu e ela foi em direção ao seu milagre. Ela foi em direção à cruz. Eu não conheço a tua história, mas eu conheço um Deus poderoso que pode fazer com que tudo em você aponte para Ele. Mas você vai precisar dar alguns passos de fé, como de uma criança, talvez. Mas você precisa dar. Renda-se a Jesus com fé. Todas nós recebemos o Senhor como único e suficiente Salvador e somos filhas de Deus. Eu quero te lembrar algumas características de uma filha de Deus. Algumas, que são muitas, mas eu separei algumas. Uma filha de Deus é apaixonada por Jesus e obediente aos seus mandamentos. Ela é ensinável, tem discernimento e não busca seus próprios interesses. Ela não julga ninguém, a sua fala constrói e não destrói. Ela se submete alegremente à autoridade do seu marido e de seus líderes. Ela é humilde e ela deseja crescer.
Ela se dedica ao ensino da palavra, busca o Senhor em oração e tem prazer na comunhão da igreja. Ela busca o fruto do Espírito, não vive no padrão deste mundo e tem a mente renovada. Somente o que é santo, puro e de boa fama ocupa os seus pensamentos. Ela é dedicada ao seu trabalho, não é levada por falsas doutrinas e nem manipulada pela internet. O seu padrão de beleza é celestial. Ela pratica boas obras, cuida da própria saúde e se ocupa com a sua casa. Tudo sobre ela revela algo sobre ele. Ele é visto nas atitudes dela, que são as mesmas de Cristo Jesus. Alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graça e sons de canções. Parece inalcançável? Eu assustei vocês com essa lista? Ela é bem pequenininha, a régua é alta. A régua é bem alta, gente. A régua é o nosso Cristo. Sejam santas, porque Ele é santo. Essa é a nossa regra, santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas não é inalcançável, porque nós não fazemos isso sozinhas. Vou te dar essa boa notícia. Nós temos o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, que nos convence da verdade e nos ajuda a não mais vivermos para nós mesmos. Hoje, assim como Jesus fez com a mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue, no início da história, né? Ele pode derramar poder sobre a tua vida também. Ele pode trazer cura sobre o teu corpo, sobre a tua alma e restaurar a tua identidade de filha. O segredo da vida cristã é a constância. É a constância. É permanecendo. É a constância que nos fará chegar até o fim. É na perseverança que alcançamos o propósito. A santidade é uma longa maratona, mas alcançamos se permanecermos em obediência. Podemos sim, podemos ser mulheres redimidas, mulheres diferentes, regeneradas e ainda muito legais, né? E mesmo numa cultura corrompida, mesmo na cultura caída, é lá mesmo que a luz do Senhor vai brilhar sobre o teu rosto. E agora, para finalizar, lembram daquele encontro que eu narrei em 2005, no início da nossa conversa? Então, aquele encontro me trouxe até aqui. De lá para cá, muitas coisas aconteceram na minha vida. Dias bons e dias de muito sofrimento. O Senhor me resgatou da prostituição aos 19 anos. Me deu um marido e 2 filhas. Os primeiros anos de casada foram tão dolorosos que eu cheguei a pensar que a bênção tinha se tornado uma maldição. Emocionalmente, nos machucamos muito e pensamos em divórcio inúmeras vezes. Mas eu decidi permanecer. Eu decidi que eu amaria a Deus acima de todas as coisas. E eu faria isso com toda a minha alma, o meu coração e o meu entendimento. Eu liberei perdão, pedi perdão. Valeu a pena ficar. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi e ainda é uma jornada profunda na busca pela santidade e caminhando em discipulado, em crescimento, em ensino. Mas em nenhum desses dias difíceis que eu passei, o Senhor me deixou sozinha. Em todos os dias, o Senhor tem me dado paz. Sabe, você pode olhar ao seu redor, você pode olhar para uma mulher próxima de você, uma mulher que inspira a tua vida e pensar:
Ela consegue, eu não. Não, ela tem tempo, eu nem tenho tempo. Eu tenho que trabalhar muito. A minha realidade é outra, a minha realidade é diferente. Lá em casa, tudo é muito diferente. Mulheres, eu imagino que isso possa passar na cabeça de vocês, porque passou na minha durante muitos anos. Muitas vezes eu olhava para mulheres que eu amava e que me inspiravam, que me ensinavam, e eu achava que era inalcançável para mim. Eu pensava, não, o meu contexto é diferente, para mim é mais difícil. O meu marido é diferente do marido delas. Não vai dar, não cabe para mim. Eu sou inadequada nesse contexto. Eu não combino. Eu tô rindo de mim. No fundo o que eu queria dizer era: deixa eu ficar aqui no conforto dos meus pecados de estimação. Eu não quero pagar o preço de uma vida de santidade. Eu não quero pagar o preço de uma vida verdadeiramente rendida aos pés do Senhor, sem esperar nada em troca. Uma vida que só quer dar ao Senhor Jesus. Eu sempre achava que o problema estava no outro. Estava no meu marido, estava nas circunstâncias, era no outro sempre, era no outro. Mas Deus me fez entender, para a graça que há no seu nome, que começava primeiro em mim. Eu precisava mudar por dentro, e aí Ele faria o que eu não poderia fazer. Um dia, pela graça, eu escolhi mudar. Eu tive a ajuda de mulheres para isso. Tive a ajuda da igreja para isso. Tive as escrituras do Espírito Santo. Enfim, é uma vida, uma jornada. Mas sabe, eu olhei e falei assim para Deus: Deus, eu não sou outras mulheres. Eu não sou elas. Eu sou a Paulinha. Eu sou a Paulinha. Mas Senhor, eu quero ser a melhor Paulinha que eu puder ser para Ti. Eu quero Te agradar, eu quero agradar o Teu coração com a minha história, com a minha casa, com a minha realidade, com o meu contexto, com o meu passado. Eu quero que o meu futuro seja, o meu presente seja derramado aos Teus pés, para que o meu futuro, Pai, seja desenhado pelas Tuas mãos. Não me deixa perder o que Tu tens preparado para mim, só para mim. Só para Paulinha. O que o Senhor está preparando só para Paulinha. Senhor, eu quero viver isso. Não me deixa perder isso de vista. Eu olhei para Jesus com fé. Eu me mantive firme na jornada. Eu atravessei muitos desertos. Talvez ainda atravesse outros. Os desertos são necessários. Foram os desertos que foram gerando em mim resiliência, paz, confiança. Mas sabe, os desertos, alguns foram bem longos. Mas hoje eu já posso ver a terra prometida. Hoje eu já vislumbro, eu já recebo tanto de Deus, mas eu sei que tem mais. Eu falo terra prometida porque eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Porque com o Senhor sempre há novidade de vida. O Senhor tem feito infinitamente mais na minha vida, na minha casa, na minha família. Hoje meu marido é um homem regenerado. Ele era, olha, é uma história, um dia ele vai poder contar o testemunho dele em algum momento. Mas nós dois éramos duas bombas atômicas, assim, sabe? E o Senhor nos tirou do fogo, nos tirou da lama, os dois. E foi cuidando, né? Tem uma frase que eu ouvi, que eu achei tão linda, que diz: a redenção é tirar o homem do pecado, mas a santificação é tirar o pecado do homem. Então esse processo, ele é diário. O meu maior testemunho, ele é invisível aos teus olhos. Vocês não podem ver, porque ele está do lado de dentro de mim.
aonde só Deus vê. Da impureza de um coração caído para a pureza que eu tenho recebido de Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos e hoje um tipo diferente de encontro com Deus está à nossa disposição. Com os teus olhos fechados, imagine Jesus te olhando. Imagine Ele passando. O que você fará com isso? Como aquela mulher que viu Ele, foi ao seu encontro com o seu coração rendido. Faça isso. Aonde dói, diz para Ele aonde dói. Diz para Ele qual é o milagre, o tamanho do teu milagre. Só tu conhece a tua história, mulher. Ele tem bons pensamentos sobre você. Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Ele vê o teu interior. Está disposta a conhecê-lo um pouco mais? A mulher hemorrágica agora é uma mulher curada. E você? No que você quer se tornar a partir de hoje? O que Ele te falou? E o que você fará com isso? Eu vou dar alguns minutinhos para você pensar. Peça discernimento ao Espírito Santo. E anote no seu caderninho. Registra na tua alma para que isso não se perca quando você sair daqui. Deus abençoe.